Oi, eu sou o Endo e nesse vídeo vou comentar uma entrevista que eu fiz com Robert W. McGee. Antes de mais nada, esse canal aqui é conduzido por mim e pelo ADM, e você pode ajudar a gente de várias formas possíveis. Algumas delas são as doações no Pix, através da chave henrydoyt@gmail.com, comentar abaixo com referências e trechos que possam discutir o tema do vídeo, comentar futuros temas para a gente trazer para o canal, e claro, dar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Bom, voltando pro vídeo. Robert W. McGee é professor na Broadwell College of Business and Economics, Fayetteville State University e Carolina do Norte. Ele publicou mais de 60 livros e monografias e escreveu mais de 1000 artigos e resenhas para uma variedade de periódicos profissionais e acadêmicos em economia, direito, contabilidade, tributação e filosofia. Sem brincadeira nenhuma, esse cara tem muita formação acadêmica. São cerca de 13 doutorados. E seu foco de estudo é contabilidade, finanças, algumas áreas da economia, filosofia, ciência política, filosofia da história política e ética. E por ele gostar de ética, a minha primeira pergunta foi sobre este tema. Então eu perguntei para ele: como saber que uma relação intersubjetiva é verdadeiramente justificada? I don't even know how to begin answering that. If no one's rights are violated, it's the deontology is one form of ethics. First of all, you should not violate anyone's rights. And I like deontology better than utilitarian ethics because utilitarian ethics has some structural flaws. So, there's a general rule: do unto others as you would have them do unto you. But that only takes you so far. Some people deserve to be harmed. Like if somebody's trying to punch you in the nose, they've given up their right not to be punched in the nose or anywhere else. So, as a general rule, you try not to violate people's rights. But if they give up those rights, like when they try to punch you in the nose, then that's a different thing. I don't know if that answers your question, though. Eu respondi que sim, e parece que ele está dizendo ali segue a mesma linha do que eu argumento aqui, de que a ação ela também é afirmativa. Neste sentido, quando eu ajo propositalmente para atingir um fim mais satisfatório, eu estou implicando necessariamente que aqueles meios eu compreendo serem os meios adequados para se alcançar um fim. Caso essa pessoa que tenha agido de determinada maneira discursa que essa maneira ela é uma maneira inadequada de se agir, haveria uma incongruência discursiva com a prática dele. Yeah, that's it. And there's also a difference between harming someone and violating their rights. The Hippocratic Oath says first do no harm. But actually, when you come to think about it, if you apply economic analysis, it's okay to harm people sometimes. I'll give you my favorite example. Let's say that you're working in a mom and pop grocery store. It's a small family-owned business. And then right across the street, a big supermarket opens up, and they have a wider variety of products. They're open 24 hours a day, and they can charge lower prices because they can spread their fixed cost over more units. They're definitely going to harm that little family-owned business. They may even drive them out of business, but they don't violate their rights. And so it's sometimes okay to harm people, but it's not okay to violate their rights. That's the difference between harm versus rights violation. E aqui é um ponto bem interessante, porque apesar de que a economia não é um jogo de soma zero, há claras relações econômicas que afetam outras pessoas, inclusive negativamente. Imagine, por exemplo, que você tem um mercadinho familiar e um supermercado é estabelecido com preços menores e afins, conforme o exemplo do Robert. Certamente sua lucratividade pode diminuir ou até deixar de existir. Mas isso não seria necessariamente uma violação de direitos, ainda que haja uma evidente redução no bem-estar de sua família que é dona do mercadinho. Porém, nós devemos sempre ver o cenário inteiro. Nesse sentido, o supermercado que reduziu os preços dos produtos permite com que as pessoas gastem menos. Ou seja, possam ou poupar ou gastar em outras coisas, criando assim novos mercados. Isso é muito importante se lembrar, e tem um vídeo meu lá no canal da Universidade Libertária que fala sobre isso. Se eu não me engano, o título é O que se vê e o que não se vê. E esse ponto é importante porque traça uma diferença entre prejudicar, violar direitos, agredir e explorar. Que apesar de ser fenômenos que aparentam ter uma identidade,
possuem consideráveis diferenças. Eu não sei se você sabe, mas o Robert tem um livro chamado Justifiable Homicide. E neste livro ele traz muitos pontos. Um deles seria se é justificável fazer com que o político encontre o papai do céu. Yeah, that whole book, it attempts to answer one of the most basic questions in political philosophy. When is killing a politician justifiable? And, a tyrant, if there's a tyrant like Hitler or Stalin or somebody, it would be a good thing to kill those people. They've already given up their right to life, and you'd be doing society a big favor by killing them. But, what if they're just a little tyrant? If they're a bureaucrat that destroys a few lives and harms a few thousand people, does that justify killing them or not? Where's the cutoff? Where do you draw the line? And that I don't know. I don't think anybody can agree. If you got 10 economists in the same room or 10 political scientists, they probably have 12 different opinions on that one. So it's clear cut. It's okay to kill Hitler. It's okay to kill Stalin and Pol Pot. Pol Pot only killed a few million people, but in Cambodia, but it was a small country. So as a percentage of the population, he killed a larger percentage of the population than Hitler, but Hitler killed more people overall, both directly and indirectly. And when you think of Mao Zedong in China, I don't know how many people he killed. I read 40 million, but it wasn't by bullet. A lot of it was by starvation. And then what about all the people that you didn't kill, but you just harmed? In a socialist economy where you don't have any property rights, you don't have basically any rights unless the government decides to recognize some of them, you're really harming the lives of all the citizens. Then it becomes a question of how bad can those people be, those politicians and bureaucrats, before killing them is justified. And that has to do with revolution as well. When is revolution justified? That's a question that you can't really get agreement on. Just like when is it justified to kill politicians or bureaucrats? We shouldn't limit it just to politicians. But, I think it's safe to say it's okay to kill Hitler. You'd be doing a public work by doing that. But it's maybe not okay to kill postal workers because they're just doing their job. So somewhere between postal workers and Hitler, there's a line, but I don't know where the line is. Tem uma parte do comentário do Robert que eu achei muito interessante, que é quando ele fala, tem um ditador, por exemplo, que não matou na bala, mas matou uma galerinha na fome. Provavelmente deve ser um ditador comunista, já vou ser sincero contigo. Mas esse não é o ponto. A questão é que sempre que eu vou discutir com um anarquista, o argumento da exploração parece ser bem fracamente justificável. Porque apesar de que a exploração é de uma pessoa contra outra pessoa, uma pessoa que está procurando trabalho em uma empresa e essa empresa não tem nada a ver com a situação dela, aparentemente há uma exploração evidente aí. Isso, claro, para os anarquistas e comunistas. Evidentemente, alguns anarquistas e comunistas justificam a exploração através do valor da mercadoria, que é distinta do valor da venda, e que, portanto, seria aí uma exploração do trabalhador e blá 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 blá. Mas esse aqui não é o ponto. A questão é que, claramente, nem toda relação de trabalho ela é voluntária. E eu não estou falando em termos de barganha, que geralmente é o argumento dessa galerinha. Eu estou falando de uma situação onde o empregador causou uma situação negativa para a pessoa que vai demandar o trabalho, fazendo com que ela demande o trabalho. Não apenas demandar o trabalho com pouca barganha, é o fato de demandar o trabalho por conta da situação causada pelo empregador. E para deixar isso mais claro, eu sugiro você assistir o filme, que é um filme bem ruim por sinal, chamado Paraíso, que tem lá na Wokeflix. Eu vou dar spoilers aqui porque eu preciso seguir com um exemplo. Mas basicamente é uma sociedade onde a venda de tempo ela se tornou possível. Então, se eu sou compatível com uma pessoa, eu posso vender minha juventude para ela, reduzindo minha vida biológica e aumentando a vida biológica dessa pessoa. Como é uma venda, se tornou uma mercadoria e a empresa, nesse sentido era só uma empresa, que coordena esse mercado. E nesse filme tem um cara que trabalha para a dona dessa empresa, vendendo tempos para outras pessoas, fazendo essa pontezinha aí de vender juventude. E esse cara é casado, e ele e a sua esposa financiaram um apartamento. E nesse financiamento, a esposa, sem contar para o marido, colocou como colateral 40 anos de sua vida. E se esse vídeo está espelhado, eu vou parecer muito burro. Acontece que o apartamento pegou fogo. E o seguro identificou que foi por conta de velas acesas. E a mulher realmente acendia velas. Então o seguro não cobriu.
E o colateral deixado pela mulher foi executado de imediato. Ou seja, ela teve que vender os 40 anos da vida dela. E coincidentemente, a dona da empresa, que era velha, era a receptora dos 40 anos. No fim, eu vou resumir, e como eu falei, tem spoiler. Acontece que a dona da empresa causou incêndio, porque sabia que ela, a esposa do cara, era compatível com ela. Portanto, ela causou incêndio para que tudo isso acontecesse. Então perceba que ela causou toda essa situação e, portanto, ela precisaria corrigir toda a situação que foi causada por ela. O cara já trabalhava na empresa, né? Mas supondo que, por exemplo, então venha trabalhar para mim, né? Para pagar ali as coisas que você tem que pagar. Perceba que todos os custos que esse cara vai ter por conta dela. E que a correção da situação anterior à intervenção dela precisa acontecer. Esse é um filme bem ruinzinho, tá? Ele é muito... Assim, ó, a crítica social não é aquela crítica social que te faz refletir, ela é muito escancarada e bem ruim, bem fraca mesmo. Eu assisti junto com a minha noiva e a gente fez alguns comentários. Claro, enquanto a gente assistia, se você quiser, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre esse filme, só comenta aqui se você tem interesse. Voltando, nem toda relação de trabalho ela é voluntária ou verdadeiramente justificada. Nesse sentido, o político através do Estado, e o Estado ele age através de meios políticos, da sistematização dos meios políticos, o político que causa a morte da pessoa através da fome, ele causa a morte da pessoa e deve se responsabilizar por ela. Enfim, continuando. Robert tem muitos livros sobre sonegação, então eu precisei perguntar para ele se ele entende a sonegação como algo ético. Not necessarily. I mean, there's a whole range of, I've studied this. I wrote a few books on it. I'm doing some more books on it now, and maybe 100 or 150 articles. But there's a range of opinion. Like Martin Crowe in 1944, he wrote his doctoral dissertation. He was a Catholic priest, where he went through about 500 years of Catholic literature. A lot of it was in the Latin language. And so he made that available to an English-speaking public because they didn't know about the existence of that literature. And over the centuries, maybe 12 or 15 or more arguments have been given to justify tax evasion sometimes. And my favorite argument to justify it is, let's say that you're a Jew living in Nazi Germany. Do you have a moral duty to pay taxes to Hitler? Most people would say no. Although one study that I did, actually, I co-authored something with an Orthodox rabbi, and he asked his Orthodox students about that. And he said, basically you owe a duty to pay taxes to the state, no matter how bad it is. And if you're Jewish, there are a few reasons to do that. You're not supposed to do anything that makes another Jew look bad. That's one thing. And then they have this feeling that the law is the law. You have to obey the law no matter how bad it is. Martin Luther King would disagree with that. And so would Thomas Jefferson. They would say that you have a moral duty to break a bad law. And Henry David Thoreau the same way. He actually went to prison for a day or two because he refused to pay a property tax he thought was unjust. So, at the one extreme, if you're a Jew paying taxes to Hitler, there's no moral duty to do that. And if you're an atheist paying taxes to Hitler, there's no moral duty to do that either, because there's a duty not to support tyrants, which gets us into the just war theory, which goes back a few hundred years. Like, should you pay taxes to support an unjust war? And then it becomes a question of what's just and what's unjust. So, I think there are circumstances when it's ethical to evade taxes, even maybe a moral duty. You don't want to feed a tyrannical government because that just makes things worse. But on the other hand, if the government provides good services that you can benefit from, there might be a moral duty. The reason I say might is because some of the literature disagrees. Like just because they're giving you a service that you may use doesn't necessarily mean you have to pay for it morally. And one example of that, like in New York City, there used to be these sort of street people, and when the cars were stopped for a stoplight, they would come up and they would wash your windshield. You didn't ask for it, but if they made it cleaner, you benefited. But that still doesn't mean you have a moral duty to pay because you didn't ask for the service.
And it's like the same way with government. You know, if government provides services to you that you can use, it doesn't necessarily mean you have a moral duty to pay. If there's a moral duty to pay government, it's got to be for some other reason. And so that's, and then at the other end of the spectrum, the anarchist position, they take the view that all governments are just organized criminals and there's no duty to pay a criminal. So, you know, there's the two extremes, and then there's a whole range of issues and questions in between those two. E como você deve imaginar, eu discordo das afirmações dele. Impostos, como sabemos, não são condicionados por contrapartidas dos cobradores de impostos e pela aceitação da pessoa. E além de tudo, ele é considerado como certo a priori e não existe uma justificativa dele. Portanto, os impostos precisam ser necessariamente cessados para evitar que a injustiça continue a acontecer. E quando nós recorremos à obra do Franz Oppenheimer, o livro O Estado, nós percebemos que os impostos têm origem lá no tributo como um fenômeno de deixar recursos para os nômades terrestres, que eram exploradores, à origem do Estado, porque o Estado surge da escravidão, para evitar que esses exploradores vão até as suas terras e violentem tanto as pessoas quanto as propriedades das pessoas. Então, até no sentido histórico, a sonegação do imposto ela é algo bem defensável. Porém, alguém pode objetar o seguinte: tá, mas isso não implica que a pessoa necessariamente precisa não pagar os impostos. E ok, você pode comentar isso. E considerando que o Estado ele só age na violência em sua política interna para garantir a cobrança dos impostos, talvez isso até faça sentido. Não estou dizendo que é justificável, estou dizendo que faça sentido. Porém, quando a gente trata do Estado como ele é, e como um ente ganancioso e que quer se expandir, pegando outros territórios através de guerra e de matança, a cobrança do imposto vai financiar essas guerras e essas matanças. E o pagador que está ciente da situação de guerra e das matanças estaria justificando o pagamento de imposto, que seria o financiamento das guerras e das matanças. Então, se a pessoa ela discorda com guerras e com matanças e ela tem a opção de não pagar o imposto, ela deveria não pagar o imposto para estar coeso com o pensamento dela. Então a gente pode ver que existe uma ligeira diferença da linha do que é certo e o que é errado entre o que eu penso e o que o Robert pensa. Só que não se deixe enganar. Robert é um baita de um estudioso, então ele não tirou do nada, ele realmente estudou para falar aquelas coisas. E como ele é um estudioso da sonegação, eu perguntei para ele quais eram as principais formas de sonegação. Oh, the main forms. Well, it's difficult to evade taxes if the government takes part of your income as a paycheck, you know? Like for every $100 you earn, they might take 20 or 30 before you even see it. So the only way to evade tax in that case would be to declare deductions that you're not entitled to. Some people do that. Probably the easiest way to evade tax is to have your own business that's a cash business where there aren't any records, or to do something that's offshore. And by offshore, I just mean in another country, and then don't disclose it to the government. I'm not advocating that. I'm just saying those are the ways that it's usually done. You know, where there's more opportunity, my studies I've done have found that where there's more opportunity, there's more evasion. And if people don't have many opportunities, they might like to evade, but they don't have the opportunity. E para a sua tristeza, muitos dos pontos colocados por ele são pontos que fazem sentido na carga tributária e na forma de cobrar impostos lá nos Estados Unidos. E uma coisa interessante é que nas falas do Robert ele acabou mencionando um autor que era um padre sobre a questão de sonegação. Então eu aproveitei e perguntei para ele assim: tá, Robert, mas qual que é a visão dos cristãos então sobre os impostos? The Christians are the group that are most heterogeneous, I guess I could say, because from that Martin Crowe study in 1944, the Christians were all over the map. They took every position. There's some Christian theologians who said that basically the government is just a bunch of thieves. There's no moral duty to pay anything. And then at the other extreme end, it's like the divine right of kings. You know, you have to obey the king no matter how bad the king is, except when it's government, it's the same as the king. Then there's a whole range of options in between. And Christians in general, they have some arguments that are stronger than others, you know, based on the research I've done and empirical studies.
that if you're poor and you don't have the ability to pay, that's one of the main arguments that they use for evading some tax or maybe all of the tax. If you have a family to support, if they have a lot of medical bills, if you're not making too much, that's one of the strongest Christian arguments to support ethics of tax evasion. And one of the weakest ones is if you get a lot of benefits. If you get a lot of benefits, it's a weaker argument than if you don't get many benefits. If the government, one of the strongest Christian arguments to evade taxes is if the government oppresses you, either because of religion or race or ethnicity, any of those reasons, or gender. If the government discriminates against you, that's a fairly strong argument to evade based on ethical grounds. And again, they're split on that one too. Christians especially are all over the map on that one. Bom, como eu sou um recém-convertido, referente à visão cristã sobre os impostos, eu tenho pouca coisa a acrescentar, mas eu particularmente não vejo como justificável uma pessoa se relacionar com outra pessoa pressupondo que ela é superior a outra pessoa. E o Estado e o meio político é isso. É quando você se relaciona com outra pessoa pressupondo uma superioridade ontológica, onde a sua vontade deve suprimir a vontade da outra pessoa. E na verdade, quando a gente acaba olhando as escrituras, a gente percebe que o nosso comportamento como cristão deve ser pressupor que o outro é superior a gente, mas no sentido de ser servil. Tem outros pontos também que me fazem crer que o Estado é sim uma entidade satânica que desvia a finalidade das outras pessoas para qualquer outra coisa, principalmente no sentido secular, do que a salvação eterna. É muito similar àquela questão do Marx sobre a religião ser o ópio do povo. A religião, para o Marx, desviava a atenção do trabalhador para coisas que estavam acontecendo agora, que são pertinentes à realidade, à materialidade. Porque uma pessoa, quando ela é cristã, ela tem uma visão de longo prazo, ou seja, de salvação. Uma pessoa que ela entende que a salvação não está nesse mundo, para que ela vai querer lutar para questões revolucionárias? Então o Estado ele faz o inverso disso. Ele tira a visão da pessoa de salvação da vida eterna e coloca problemas agora que precisam ser resolvidos agora como soluções últimas. Por isso que, para mim, até onde meu conhecimento permite dizer, uma cosmovisão apolítica, no sentido cristão, ela é muito mais coerente. E saindo do cristianismo e parando no utilitarismo, eu perguntei para o Robert se existe uma justificativa utilitária para sua negação de impostos. My favorite argument to justify tax evasion on utilitarian grounds, there's a couple different kinds of utilitarian ethics. They don't agree on what's the best utilitarian ethics, but basically utilitarian ethics says the best or the greatest good for the greatest number, or if the majority benefits, it's ethical, or economists would say if it's a positive sum game where there are more winners than losers. Of course, there's no way to measure winners and losers. You can't even identify who the winners and losers are based on what Frederick Bastiat said in the 1840s. But let's forget all that so I can answer your question. That utilitarian argument that tax evasion is a good thing is because when you keep money in the private sector does a better job all the way around. It spends money more efficiently because individuals get to choose what they spend it on. If you give it to the government, then the government spends it on the things that the politicians want. Sometimes they make promises to buy votes. Whoever promises the most free stuff wins the election. And the government is known for being very inefficient in spending money. I mean, the United States is a good example, but that's not the only one. Probably every country. The private sector does a better job of spending money, creating wealth. And the private sector creates jobs. The government sector only redistributes jobs. So if the goal is to maximize efficiency or improve efficiency, you should keep as much money in the private sector as possible. One way to do that is through low taxes. Another way is through tax evasion. So that would be a utilitarian argument that justifies tax evasion because the majority benefit. Now, the other side of that, there is another side, is that if you don't provide government services, people suffer. But, if you don't want the government services, if you don't qualify for the government services, then, so that's the argument anyway. Bom, eu sinceramente acredito que um utilitarismo coerente, ele vai optar pela sonegação de impostos. Por mais que muitos libertários e anarquistas estudiosos
digam que a relação política, os impostos, ele não necessariamente faz com que a utilidade seja menor, porque ela pode ser igual à situação da pessoa, eu discordo completamente. A relação política, a intervenção, os impostos, ela necessariamente reduz a utilidade, principalmente por conta da intervenção que exige um custo da pessoa que está sendo intervida, que tem, não sei nem se essa palavra existe, que tem que escolher agora entre múltiplos caminhos ou se defender. Também tem a redução de custos, fazendo com que ela esteja numa situação menos agradável, menos confortável, entre múltiplas outras coisas. Até porque qualquer solução que se tenha através do Estado pode ser uma solução que pode ser discutida. Ou seja, uma discussão que voluntariamente se chega a uma conclusão e na prática. E esse meu argumento, ele é muito parecido com o que o Murray Newton Rothbard coloca lá no Homem, Economia e Estado, quando ele fala das 3 tipos de intervenções, que é a binária, a triangular e a autística. E falando em Rothbard, olha só o que o Robert comentou sobre ele. Rothbard wrote a lot of good stuff. And, there's sort of a joke, actually, that Rothbard wrote more than what most people can read. Because he was cranking out this stuff for a long time, you know? E ainda tem webcomunistas que tem a cara de pau de chegar aqui no YouTube e dizer que o Rothbard escreve pouco. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você tem alguém para, enfim, indicar para ser entrevistado, comente aqui abaixo. E uma coisa que temos que tirar dessa entrevista é o seguinte: é muito importante não apenas estudar contabilidade no sentido tributário, mas também como o Estado, principalmente brasileiro, se organiza. Até porque a gente não derrota aquilo que não conhece. E o Batman com preparo derrota qualquer pessoa. Bom, por hoje é só um grande abraço e até mais!